Vamos agradecer a Deus então. Eu quero agradecer, eu quero orar nesse momento, orar por você e agradecer a Deus por esse momento importante da nossa live. E que Deus abençoe, que o Espírito Santo, que tem me ajudado até agora, e que agora Ele faça fazer valer tudo aquilo que Ele me ensinou durante todo esse período. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, meu Deus, por este momento de estarmos contigo em comunhão com nossos irmãos e amigos neste estudo da Palavra de Deus. Abençoa-nos, ó Pai, abra o nosso coração, faça-nos entender, ó Deus, o que o Senhor precisa para que possamos, ó Deus, cumprir a Tua Palavra, para que possamos, ó Deus, fazer, ó Deus, o que te apraz, o que é do Teu agrado. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua Palavra em nossas vidas. É o que pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos fazendo agora uma série sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E no domingo passado nós conversamos a respeito da Bíblia, nós conversamos a respeito das suas curiosidades, nós conversamos a respeito das coisas de como ela chegou até nós, como é a divisão da Palavra de Deus, como se divide a Bíblia, como se estuda a Bíblia. Então, se você quiser saber mais um pouco, nós estamos com essa live no Facebook. Esta semana vamos colocar esta live no YouTube. Junto dessa live do YouTube, vamos colocar esta também, para já começarmos uma playlist ali naquele canal. E siga-nos nos nossos canais do YouTube, também do Instagram. Por exemplo, o YouTube, você se inscreve no canal, aperte o sininho. No Instagram você segue a gente também, e também no Facebook para curtir a nossa página, o nosso canal ali. Deus abençoe a sua vida, e estamos procurando melhorar a cada vez mais. Como é um sistema novo que eu estou mexendo, então ainda um pouco perdido, mas não naquilo que eu quero falar, aquilo que Deus tem para falar para a sua vida. Foi um problema de transmissão também aqui, o Edinho também está meio nessa sinergia aqui tentando resolver, e graças a Deus está tudo em ordem agora. Eu quero agradecer, já agradeci a Deus, eu quero agradecer, apesar de todas essas coisas, que Deus tem abençoado as nossas vidas. E eu quero agradecer ao Edinho pela participação dele aqui, ao pastor Sérgio pelo apoio que tem dado para a gente, a Maribel que tem sempre falado, tem essas coisas erradas, arruma isso, arruma aquilo, a Juliane que integrou o nosso grupo agora. Muito obrigado, Juliane. Eu prometo, não briga comigo, eu prometo que eu vou arrumar as coisas até domingo que vem. Vamos fazer uma live top, tanto para o Instagram, tanto aqui para o YouTube, e vamos mandar claro que no YouTube, o Facebook vai com todos esses erros, mas no YouTube nós vamos fazer uma edição para que a gente tenha o estudo mais limpo. E quero agradecer também a Imobiliária de Miranda por ceder o local, então, assim, de forma muito querida, a sua internet, o seu espaço, a água, a luz, que tem ajudado bastante a gente também. Então, muito obrigado ao Admir, a Patrícia, e também à audiência do Fábio, meu colega aqui de profissão, e também ao Lucas, que também é o nosso amigo de trabalho aqui. Estamos melhorando nossas lives. A partir de amanhã nós vamos fazer a aquisição de uma nova câmera para que a nossa live ela tenha uma saída HD, para que melhore a visualização. Também nós vamos ter luzes aqui para que possa clarear o ambiente, melhorar esta qualidade, e também vamos atrás de softwares para que possamos fazer todas essas combinações e transmissões ao mesmo tempo, simultâneos. Uma palavra sobre a live anterior. Eu esqueci algumas coisas importantes, eu gostaria de comentar com vocês agora, nessas lives, que é sobre algumas curiosidades que eu deixei passar, Algumas curiosidades que eu deixei passar, e aí eu quero passar para você alguma coisa assim para completar a live de domingo passado. Eu vou então mudar um pouquinho aqui a nossa tela, só um pouquinho. Vou mudar um pouquinho aqui a nossa tela, tá? Para que a gente possa acompanhar bem essa transmissão. A minha tela vai ficar agora um pouquinho menor para você, e a gente vai poder acompanhar aqui uma palavra sobre a live anterior.
Quero falar para você de uma das curiosidades sobre a palavra de Deus, que deixei de falar na live passada, que é sobre o Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia é celebrado no segundo domingo de dezembro. E você sabia que ela tem essa celebração e ela foi criada em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo VI. Também passou a ser comemorada no Brasil em 1850, quando o Brasil ainda era império. E também, desde dezembro de 2001, pela lei federal, ela faz parte do calendário oficial do Brasil. Então, todo segundo domingo de dezembro se comemora o Dia da Bíblia. E para agradecer esse alimento espiritual, nós celebramos de várias formas. Nós fazemos cultos, carreatas, shows, maratonas de leitura bíblica, a pessoa chega, a gente coloca um tablado, um microfone, e ali qualquer pessoa pode chegar e passar a ler o texto bíblico, até passar para outra pessoa, faz aquela maratona para que a leitura da Bíblia seja feita completa, de tanto de Gênesis até Apocalipse. Exposições bíblicas, construção de monumentos à Bíblia e distribuição maciça das Escrituras. São formas que nós temos de agradecer esse alimento espiritual que Deus nos dá. Uma palavra também a respeito da palavra de Deus, que eu quero deixar para vocês, é a seguinte: a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é muito importante, eu preciso que você entenda isso. A Bíblia não é um livro místico. A Bíblia não é um livro que você abre dentro de casa e ele vai trazer energias boas para dentro de casa. A Bíblia não funciona assim. A Bíblia, o funcionamento dela, se você quer que a Bíblia ela tenha um resultado eficiente na sua vida, ela tem que ser lida e tem que ser pregada. Se a Bíblia não for lida, se a Bíblia não for pregada, se o seu conteúdo não for transmitido, então ela deixa de ser a Bíblia que nós conhecemos e passa a ser um livro comum. É necessário essa palavra, é necessário que ela seja lida, é necessário que ela seja pregada para que haja aquisição da fé. Eu não estou falando aquisição de uma fé qualquer, ou aquisição de fé como uma palavra comum. Eu estou me referindo da fé em Cristo Jesus, que é a fé que precisamos ter para agradar a Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus nesse sentido de que ela não é um livro místico. A Bíblia não é uma força, a Bíblia não é uma energia. A força, sim, é Deus para nós. É a alegria do Senhor a nossa força. É a palavra de Deus, sim, a nossa força. A mensagem de Deus nos fortalece. Agora, ela não é um livro místico, ela não traz energia alguma. Ela se torna um livro comum quando nós tratamos a Bíblia desta forma. Então, eram essas duas coisas que eu gostaria de deixar para você a respeito da Bíblia, a palavra de Deus. E vamos entrar agora no que nós, na sequência mesmo dessa parte, desse estudo da série A Bíblia, a Palavra de Deus, que é o Pentateuco, que nós fizemos tanta propaganda agora, nesse fim de semana, no Instagram. E eu quero mostrar para vocês, então, algumas curiosidades, algumas coisas bacanas sobre a Palavra de Deus nesse sentido. O Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. No domingo passado, nós falamos da divisão da Bíblia. Nós falamos da forma como a Bíblia é dividida. A Bíblia ela é dividida nos livros do Pentateuco, o Velho Testamento, que são 39 livros. Ele é dividido no Pentateuco, ele é dividido nos livros históricos, ele é dividido nos livros poéticos, nos livros filosóficos, depois profetas maiores e depois profetas menores. O Novo Testamento ele já é dividido nos livros sinópticos, que são os evangelistas, e o livro de João, que é Eclésio Doutrinário. Ele é dividido também na história da igreja, que é o livro de Atos. Ele é dividido nas cartas de Paulo às igrejas, nas cartas de Paulo aos pastores, nas cartas gerais e também no escrito de Apocalipse, o escrito de João, que é a revelação. São estas as divisões da Bíblia. E estamos começando pelo Pentateuco. O que é, na verdade, o Pentateuco? O Pentateuco ele reúne os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica e a Sagrada, que é essa Bíblia aqui que nós temos. Tá? Os primeiros 5 livros dessa Bíblia. E os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica são Gênesis,
e no seu hebraico, no nome hebraico é Bereshit, com certeza a minha pronúncia tá uma furada, tá? Não é assim que se pronuncia, e se for, glória a Deus. Gênesis, Bereshit, Êxodo, que é Shemot, Levítico, que é Vaikra, e Números, que é Mabdbar, e Deuteronômio, que é Devarim. São os nomes que nós temos na nossa Bíblia, e são os nomes que são dados na sua forma hebraica. Esses livros, eles formam uma coleção, tá? Esses livros, eles formam uma coleção que nós chamamos de a Torá. Torá, ela foi traduzida assim ela foi traduzida do grego, tá? Chamada nomos, é a lei. Foi porque todo esse conjunto de Gênesis a Deuteronômio contém toda a instrução de um povo, contém toda a instrução do povo de Israel, na sua questão de lei, naquilo que eles devem fazer. Então, toda a parte de ensino estão nesses 5 livros, que são os 5 livros que compõem a Torá, que é uma das partes da Bíblia judaica, que também são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia também, da Bíblia Sagrada. Essa instrução, esse termo mais usado da Torá, a gente chama mais de instrução e ensino. Se você abrir a sua Bíblia em Provérbios 1:8, você vai ver a palavra Torá, ainda que no sentido em português, mas você vai perceber a menção dela, que diz assim, ó: ouve, meu filho, a instrução do teu pai, e não abandones o ensino, Torá, da sua mãe. Então, o termo Torá, ele é utilizado para traduzir em instrução e ensino, e foi o termo utilizado para agrupar esses 5 livros que para nós é o Pentateuco, que Pentateuco é um nome grego, né? Pentateuco é um nome grego, e esse nome grego, Penta, nós conhecemos muito bem, né? O nosso país é pentacampeão. Então, pentas quer dizer 5 e teucos quer dizer livros, rolos. Então, literalmente, Pentateuco significa 5 rolos. Ok? Então, essa é a dedução que nós temos dos primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco, que é um termo grego, e que na Bíblia hebraica é chamada de Torá. É muito importante denotar também que existe um outro termo, que a Bíblia judaica, ela não é feita só da Torá, tá? A Bíblia judaica, ela tem uma outra denotação, ela tem a chamada Tanakh. Nós temos a nossa Bíblia Sagrada, como já falei, tem todas aquelas divisões que nós explicamos, ok? Tem todas essas divisões. Já a Tanakh, ela inclui a Torá, inclui os livros dos profetas e inclui os ensinos, que são os outros escritos, que são os chamados, em hebraico é chamado de Torá, Nevim e Ketuim, que são a lei, os profetas escritos. Isso compõe toda a Bíblia judaica. Tá? Por que eu estou me referindo a isso? Por que eu estou trabalhando nessa questão do nome Tanakh, a respeito da Torá? Porque essa era a Bíblia usada por Jesus. Quando Jesus fala a lei e os profetas, ele está se referindo do livro que ele usava na sinagoga. Ele estava se referindo daquele conteúdo de 5 livros que eram essenciais para o estudo da sinagoga. Inclusive tem ali mais uma curiosidade, que a menção mais notável está em Lucas 24:44, que se trata da seguinte forma: ele ali fala, ele acrescenta inclusive naqueles pontos, em Lucas 24:44, ele acrescenta a lei, os profetas e os salmos. Ou seja, inclusive ele acrescenta os escritos também. Um rolo desse tamanho, ele podia chegar até quase 9 metros. Porque não dava para escrever todo o livro num rolo único. Daria mais de quase 40 metros de rolo. Então, não compensava. Havia muitas limitações. É diferente de hoje,
que o sistema, que o nosso sistema de informação, ele é um sistema mais adequado para grandes volumes de informações e que se pode gravar grandes volumes de dados em tão pouco espaço, né, de forma inclusive digital. Naquela época não tinha essa qualidade, não tinha essas questões. Bom, então fazendo um resumo para que a gente, só recapitulando, a Torá ela é chamada, esses 5 primeiros livros que chamamos de Pentateuco também, e ela faz parte de toda a Bíblia judaica, que é a Tanakh, que é uma coleção de escrituras canônicas do judaísmo, tá? E tem essa nomeação. E ela é formada pelas 3 iniciais das letras da Torá, da Nevim e da Ketuim. Então ela tem esse nome, ela tem essa conotação. Uma coisa importante também que eu quero passar para você, nessa relação desses livros da Bíblia, algumas curiosidades, é o nome de Deus. Em muitas versões da Bíblia, o nome de Deus, ele como é que eu vou dizer para você? Ele se perdeu a sua pronúncia. Eu vou só abaixar um pouco aqui a minha imagem, para que você possa... Isso, eu vou baixar aqui a minha imagem para que você possa acompanhar a informação. Isso, a minha imagem agora está menor, e aí você vai conseguir acompanhar essa informação que eu estou passando para você, que é o nome de Deus. O nome de Deus é um tetragrama, tá? Das letras, de 4 letras hebraicas, que para nós esse tetragrama é o Y, o H, o W e o H, tá? E o significado dele, a sua pronúncia, ela se perdeu, tá? Hoje nós não temos uma pronúncia exata do nome de Deus pronunciado na época que Deus se apresentou ao povo. E esse termo, ele significa mais ou menos, aquele que venha, aquele que faz e que venha a ser. Ou seja, é como eu sou o que sou. Eu tenho vida em mim mesmo. Eu sou, eu existo, eu me torno, eu faço passar. Eu sou, eu existo por conta. Deus, a forma como ele se apresentou ao povo foi mais ou menos nesse sentido. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu sou o que sou, eu existo por conta própria, a vida está em mim mesmo e pronto. Né? Então é assim que Deus se apresentou ao povo, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel que o eu sou falou, que o eu sou disse, que o eu sou aconteceu. Né? Então era uma forma... não havia um nome específico para Deus, não havia uma forma de dizer a sua essência, de falar aquilo que ele assim realmente é. Eles precisavam conhecer a Deus. Então, para a gente saber o que é Deus, não basta saber o seu nome, não basta saber somente a sua existência, tem que saber quem ele é. Deus, quando se apresentou lá no Pentateuco, lá em Gênesis, e se apresentou a um povo em Êxodo, e assim foi até os dias de hoje, ele quer ser conhecido por você. Ele quer que você o conheça de tal forma que você não o chame somente pelo nome, mas pela essência da sua existência. O que ele representa para você e o que ele representa na sua vida. É essa a vontade de Deus para a nossa vida, que nós o conheçamos por completo, que nós busquemos a nossa santificação, que a gente possa buscar esse reconhecimento diante de Deus, no seu conhecimento da sua palavra, do seu poder. Vamos continuar aqui. Os judeus religiosamente observantes são proibidos de pronunciar o nome de Deus, então eles trocam os nomes do nome de Deus, que são esse tetragrama, para a palavra Adonai. Se fôssemos assim pronunciar esse texto da forma como ele está no tetragrama, nessas 4 letras, eu vou até mostrar para vocês aqui o tetragrama, para vocês reconhecerem aqui, só para vocês olharem, olha só que interessante. Vou passar aqui para vocês. O nome de Deus. Ó, perceba o detalhe. Esse é um escrito em hebraico,
tá? E no meio dessa linha está ali em vermelho o tetragrama de Deus. É assim que eles escreviam o nome de Deus, mas não o pronunciavam. Por isso, essa pronúncia se perdeu. E eles trocam esse nome, por exemplo, para outros nomes hebraicos, como Hakadosh, Baruch Hu, que é o Santo Bendito, Adonai, o Senhor, Hashem, que é o nome. Ou seja, eles trocam para que não pronuncie o nome original de Deus como uma forma de reverência e uma forma de respeito. Para nós cristãos, para nós que cremos na palavra de Deus, na sua essência, na sua completa instrução, Deus ele abriu por intermédio de Jesus o caminho da cruz, abriu o nosso acesso ao céu. Então, hoje nós não temos uma dificuldade de falar com Deus, nós não temos mais essa dificuldade, nós podemos chegar a Deus com reverência, chamá-lo de Deus, chamá-lo de o Santo, chamá-lo Santo Bendito, Senhor, Hashem, também de Deus, de Jeová. Podemos chamá-lo assim porque nós temos liberdade para conversar diretamente com Deus. Nós também temos aqui a pronúncia, se a gente fosse trabalhar aqui, seria Javé, Iavé ou Yahweh. Nas versões bíblicas, e inclusive nas versões inglesas, nós temos o termo Jeová. O importante é que Deus, ele quer ser conhecido pelo seu nome? Sim, mas ele quer ser reconhecido pelo que ele é. Você tem que reconhecer a Deus pelo que ele é na sua vida, pelo que ele faz por você, pelo seu poder, pelo seu poder paterno que tem sobre a sua vida. Então, essa é a parte mais importante do que você saber só o nome de Deus. Porque pronunciar só o nome de Deus, falar só no nome de Deus, mesmo que você soubesse o nome correto de Deus, se Deus não representar nada na sua vida, é perda de tempo. Então não é pelo nome de Deus exatamente, mas pelo que ele é para você. Reconheça Deus na sua vida como seu protetor, seu pai, que reconheça ele como seu dono, aquele que guia os seus passos. Mudando agora do assunto, nós vamos falar sobre os temas dos livros. Cada livro tem o seu tema. Gênesis tem o seu tema, Êxodo tem o seu tema, Levítico, Números, Deuteronômios, cada um tem o seu tema. Que temas são esses? São o que os livros dizem. Por exemplo, eu falei no domingo passado que quando eu entro, por exemplo, numa livraria, quando eu vou falar com alguém e procuro um livro a respeito de alguma coisa, eu vou pelos temas. Tem informática aqui, tem a parte culinária ali, tem a parte de programação. Então você vai por temas, você vai buscar as informações que te interessam. E todo livro que você lê, você precisa saber o motivo, o tema daquele livro. Se você ler o livro até descobrir o tema, uma coisa que para a Bíblia, nós já sabemos qual é o tema, então fica muito mais fácil você começar a leitura da palavra de Deus, já de antemão entendendo o que ela quer passar para você. Por que muitas pessoas... Com licença. Por que muitas pessoas não entendem a palavra de Deus? As pessoas não entendem porque elas não sabem o que o livro vai dizer. Elas não sabem o que a Bíblia tem a passar. Elas leem pontos separados, sobre a história de Davi venceu o gigante Golias, lê sobre a criação do mundo, ela lê sobre o dilúvio, ela lê sobre os profetas de Baal e Elias, ela lê todas essas coisas, ela lê sobre a história de Jesus, mas nada consegue falar ao coração dela porque ela não sabe o que aquilo quer transmitir. Então, o nosso interesse aqui é fazer com que você entenda por que existe o Pentateuco, por que existe, de onde é que veio, por que é chamado de Torá, que a Torá é a Bíblia que Jesus usava, usava também os escritos, os profetas, tudo isso você precisa entender, porque na hora que você lê sobre Jesus, Jesus vai falar, olha, sobre mim está escrito na lei dos profetas. Pô, onde está essa lei dos profetas? Essa lei dos profetas é o Pentateuco, é justamente os livros proféticos, Isaías, Jeremias, os profetas maiores, profetas menores. Isso melhora o entendimento para que você possa se contextualizar da época de Jesus. Tá? Então, por isso que a gente está passando todas essas informações para você. E a questão dos temas, nós já estamos com o horário já às 7h05, então eu vou falar a respeito só de Gênesis no momento, e nós vamos continuar os livros depois de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Então vamos passar para o tema dos livros do Pentateuco, o livro de Gênesis, Bereshit. Bom, o livro de Gênesis ele já começa com a criação do mundo, tá? E o dilúvio. Ele descreve toda a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, e ele vai acabar terminando o seu livro com a morte de Jacó e de José. É importante entender de que essa história que segue, a história que segue toda a partir do livro de Gênesis, que vai passar para o livro de Êxodo, ela não vai dizer a respeito de uma família, ela não trata a respeito da família de Abraão, ela não trata a respeito da família de Ismael, de Isaac, ela não trata a respeito da família de Jacó, ela trata a respeito de uma família, de um povo. Ela vai tratar da história de um povo. Tudo que foi prometido para Abraão vai ser resultado do que ele fez, da fé que ele foi justificado por ela. Tudo aquilo que foi prometido para ele vai falar de uma nação. Vai passar, logo que entrar em Êxodo, você vai ver que acaba toda aquela história de patriarcas e entra toda uma história de uma nação que está cativa no Egito, que nós vamos conversar depois mais detalhadamente em próximas lives. Tem muita coisa para aprender nisso, é muito conteúdo, é muita coisa legal que a gente quer tentar resumir e passar para você aqui. No fim de Gênesis, é muito importante você entender de que Deus apresenta para Abraão, apresenta para Isaac, apresenta para Jacó, e bem no fim de Gênesis, José, depois que Jacó havia morrido, José então, na sua morte, no último capítulo de Gênesis, ele repete, ele reinforma, ele relembra aos seus irmãos, à sua família, do que vai acontecer, de toda a promessa que Deus fez aos seus pais. Que diz ali em Gênesis 50, 24. Muitos dias depois, disse José aos seus irmãos: eu morrerei, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para levar-vos à terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele repete ali essa promessa, ele devolve aos filhos de Israel, porque Jacó já havia morrido, já tinha trocado seu nome por Israel, ele devolve ali aos filhos de Israel uma esperança da terra prometida. Uma observação sobre essa terra prometida é a mesma terra que Jesus viveu. A Canaã era a Palestina de Jesus, só que era o outro nome da Canaã, que era a terra prometida. Então, tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó, Jesus percorria toda Judéia, Samaria e Galiléia, ele percorria a Canaã, ele percorria a terra prometida, que na sua época era chamada de Palestina. Continuando aqui, Gênesis, uma coisa importante, tá? Todos os livros do Pentateuco, os nomes em hebraico deles correspondem aos primeiros versículos, corresponde a uma palavra que há nos primeiros versículos ou no primeiro versículo. Por exemplo, Gênesis, que é Bereshit, quer dizer no princípio. E o que diz então Gênesis 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, eles deram o nome de Gênesis, que no caso para nós é Gênesis, eles deram um nome em hebraico de Bereshit, que quer dizer no princípio. É como se o pai falasse assim para o filho, vai lá e pega o rolo de Bereshit. Ou então vai lá e pega o rolo do princípio. O menino já sabia, né? Ele já entendia que quando chegasse na sinagoga, o pai vai ler o rolo Bereshit. Já sabia disso. Ele já sabia que quando ele fosse ensinado, o rolo do princípio da palavra de Deus, o rolo do primeiro livro do Pentateuco, era chamado de no princípio, Bereshit para eles, e que para nós é Gênesis. Nós vamos ver também em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que você vai notar que não tem nada a ver com o que nós chamamos. Nós damos um nome e o hebraico, o judeu, deu outro nome para essa composição de livros. Esse livro é um livro fundamental, o livro de Gênesis, porque ele veio para destruir a camada de idolatria do povo que sai do Egito.
Toda essa preocupação de Deus de chegar para o povo e falar: olha, eu sou seu Deus, olha, eu sou o seu Criador, eu sou o Deus que te cuida, eu sou o Deus que te cura, eu sou o Deus que te guarda, eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Tudo isso foi para incutir e se apresentar ao homem de tal forma para que o homem não buscasse a idolatria. Então foi um combate, nós vamos ver em Êxodo, como o povo era idólatra. Nós vamos estudar a respeito dessa questão de como o povo acreditava em Deus, mas acreditava também em outros deuses. E Deus combate, e esse livro de Gênesis é um livro primordial porque ele ensina, ele faz com que, por ser antes de Êxodo, ele faz uma base para a introdução de um povo que estava se tornando idólatra e Deus precisava libertá-lo daquela escravidão do Egito. Então, é um livro fundamental para destruir a camada de idolatria do povo que sai do Egito. Toda essa instrução, toda essa estrutura de Gênesis é fundamental nesse sentido. E tema de Cristo, o tema central da palavra de Deus. Cristo é o nosso tema central. Nós somos cristocêntricos. Então, quem é Cristo no livro de Gênesis? No livro de Gênesis, Cristo é o cordeiro morto na fundação do mundo, é a semente da mulher, é a árvore da vida, é o nosso novo mundo, é o temor de Isaac, o filho da mão direita, o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã e a escada de Jacó. São nominações que podemos ver a mão de Deus na nossa vida através de Cristo Jesus, lendo o livro de Gênesis. Quando nós falamos sobre a escada de Jacó, anjo subindo e descendo, é o caminho de Deus aberto para o céu através de Cristo Jesus. Nós podemos fazer analogias a respeito disso dentro daquilo que Cristo é em Gênesis para a nossa vida. Nós vamos então parar por aqui. Eu quero agradecer a sua participação. Nós já estamos com um tempo bastante avançado. Prometemos que domingo que vem nós vamos fazer uma live mais, não enxuta, mas uma live na hora, né? Vamos começar com o momento infantil na hora, vai ter outra palavra para as crianças ainda gravada, depois nós vamos fazer, a gente vai fazer uma modificação para que as crianças possam também participar da nossa live. Eu agradeço mais uma vez, eu peço desculpas pelo atraso, nós não devemos atrasar e quero que você volte, quero que você esteja com a gente no domingo que vem. Nós temos ainda que terminar o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números, o livro de Deuteronômio, para que possamos depois falar sobre cada um deles, falar um pouco sobre a criação, falar um pouco sobre o dilúvio, tirar as suas dúvidas. Se você tem, inclusive, perdão, eu também esqueci isso, se você tem alguma dúvida, se você gostaria de... Eduardo, você esqueceu de falar isso, por que você não fala sobre aquilo também a respeito do Pentateuco? Se caso tiver alguma coisa que você queira saber, alguma dúvida, se eu deixei de falar alguma coisa, posta aí, fala com a gente, passa o seu recado dizendo o que você gostaria, que a gente faz uma live no meio da semana ou responde na live do domingo que vem. Tá? E também domingo que vem você fica à vontade de fazer suas perguntas, que se pudermos, o Edinho vai ficar aqui comigo ajudando nessa parte, o pastor também. Se você tiver dúvidas a respeito da palavra de Deus e dentro daquele assunto você tiver alguma dúvida, você pode escrever a tua dúvida, a gente vai responder na hora. Se o assunto não tem nada, se a tua dúvida não tem nada a ver com o assunto, não tem problema, a gente anota o assunto e responde numa outra oportunidade. Tá? Então, vamos ficar por aqui, que Deus abençoe grandemente a sua vida, tenha uma boa semana e que seja uma semana abençoada diante de Deus. Amém? Então, até mais e até o próximo domingo que vem. Deus abençoe.